A senhora Aline, claramente, era uma funcionária subalterna dentro da estrutura criminosa do senhor Antônio Camilo. E apesar de ter conhecimento do dia a dia da empresa, talvez não tivesse conhecimento da complexidade ou do grau de periculosidade das ações que lá foram perpetradas e que passaram sobre a sua visão. Ela já foi aqui inquirida pelo senhor relator, pelos aqueles que me antecederam. Não acredito que algum questionamento que eu porventura faça vai acrescentar alguma coisa ao processo. Apelo a Vossa Excelência, inclusive, que por ocasião das votações que ocorrerão na quinta-feira e também na definição dos próximos depoentes, que nós possamos centrar um pouco mais nessa questão dos consignados, né? Sim. Uma vez que os descontos associativos, teoricamente, seria ou teria sido a primeira parte da nossa ação. E faltam um pouco mais de 20 dias, caso não haja a prorrogação, que Vossa Excelência já se colocou, né, como autor, né, desse requerimento junto ao ministro André Mendonça, e que nós vamos, inclusive, corroborar, vamos assinar junto com Vossa Excelência. Por isso, eu vou me dirigir a Vossa Excelência, ao relator, nossos pares, mas em especial aqueles que nos acompanham, para dizer que não desanimem, que não imaginem que o que nós estamos fazendo aqui será debalde, será em vão. Porque nós pudemos, inclusive, fazendo uma volta no tempo, fazer um balanço do que já aconteceu e os êxitos que essa comissão parlamentar mista de inquérito, né, conseguiu em prol da sociedade brasileira. Aqui a gente escuta todos os dias discursos que beiram a hipocrisia, mas faz parte do jogo da política. Tentarem criar uma cortina de fumaça e acusarem, por exemplo, Flávio Bolsonaro, porque a administrativa do seu escritório, que ganha um salário mínimo, né, é parente de alguém que já está preso. Aliás, vamos trazer quem está preso. Nós sabemos que quem está preso, para vir para cá, nós precisaremos de uma licença especial do senhor ministro e virá para cá amparado pela possibilidade de nem sequer falar. É uma perda de tempo, é uma cortina de fumaça, é uma tentativa deliberada de impedir que cheguemos ao certo da questão, mas as coisas já aconteceram, senhor presidente. Passaram 3 meses dizendo que o Lulinha não tinha nada a ver com nada. Agora a história já não tem a ver, mas é para outra coisa, era para fazer lobby dentro do governo do pai. Passaram 3 meses aqui reclamando que a maneira como nós estávamos nos colocando colocava em risco a credibilidade ou a reputação de alguns que aqui vieram depor. Esses estão presos, senhor presidente. E por coincidência, a espinha dorsal do INSS. O diretor de benefício, o André Fidelis, o senhor procurador, o senhor Virgílio, e o presidente do INSS, o senhor Stefano, todos funcionários de carreira que foram distinguidos ao longo da sua carreira com cargos relevantes pelo Partido dos Trabalhadores, pelo PT. A gente escuta o presidente Lula, vez por outra, quando é perguntado pela imprensa, agora diminuiu um pouco o tom, afirmar com uma empáfia, com uma arrogância, com uma sensação de que ninguém vai duvidar da sua veemência, de que o seu governo, o governo do Lula, determinou a investigação. Ele mente de uma forma descarada. O governo, na verdade, foi conivente, foi cúmplice, foi omisso. A investigação só se deu após as notícias da imprensa, estabelecimento de um inquérito por parte da Polícia Federal e a decisão da Justiça, que, por fim, afasta os servidores, contra a vontade, inclusive, do então ministro Carlos Lupe, que vem aqui e atesta que eram pessoas idôneas e que tinham a sua confiança dele, ministro, que, por sua vez, tinha confiança do presidente Lula. É um jogo de sombras. E eles vêm aqui dizer, e repetem, de forma disciplinada, senhor presidente, que o Bolsonaro, em 2019, começa o processo de roubo na Previdência. CPI apura roubo desde 1947. Eles têm uma memória seletiva, né, a respeito do que é a Previdência, né? Idosa descobriu que teve desconto indevido do INSS 30 anos após. CONTAG, senhor presidente. Rouba essa moça há 30 anos. Número de servidores demitidos por fraude do INSS já supera o 2006. Fraude do INSS em 2006, o presidente era o senhor Lula.
Contribuição compulsória de aposentados são descontos sem saber, sindicatos faturam milhões. 2010, era o senhor Lula, o presidente. Ex-ministro Paulo Bernardo recebeu mais de 7 milhões em propinas de investigadores. Lula, aliás, o marido da atual ministra Gleisi Hoffmann. Ex-marido, desculpe. INSS fará pente fino em convênios e por aí vai. Me desculpe estar repetindo aqui o que deveria ser absolutamente tranquilo. Dizer que o presidente Bolsonaro, que começa o seu governo combatendo fraudes, monta um esquema criminoso dentro da Previdência para beneficiar, locupletar sindicatos de esquerda, associações criminosas e picaretas, que se perpetuaram ao longo do tempo, usufruindo do suor alheio, se aproveitando da falta de conhecimento, da fragilidade dessas pessoas. É um crime hediondo, senhor presidente. É um crime terrível. E nós imaginamos que, neste momento, quem é parlamentar tem que se abstrair, tem que deixar de lado o fato de que pertence a este ou aquele grupo político. E tem um dever moral de se debruçar sobre o problema, encontrar os culpados, desde a estrutura burocrática que estava incrustada dentro da Previdência, os operadores empresários e o sistema político que recepcionou esses recursos e que deu apoio para que essa situação acontecesse ao longo do tempo. Senhor presidente, é sempre bom lembrar que essa narrativa ela é tão débil que ela se choca com a realidade. Eu quero lembrar a Vossa Excelência que, quando explodiu o processo, o então ministro da Justiça vai à imprensa, o senhor Ricardo Lewandowski, que afirma com uma candura: olha, eu não vejo conflito de interesse pelo fato do meu filho ser advogado de duas associações que estão sendo acusadas de fraude. Ora, ele é o chefe, é o condutor, é o mandatário do processo de investigação, mas não vê conflito de interesse. E não me estranha, porque vem de um colegiado que não vê conflito de interesse quando um cônjuge, um parente próximo, atua em um processo que um desses ministros é juiz. Nós estamos com um problema de inversão de valores morais. Pode ser legal, pode ser legal. Aliás, foi fruto de um acordo no Supremo Tribunal Federal. Mas é moral, senhor presidente? Não cabe um questionamento da sociedade sobre se o sistema judiciário brasileiro está operando de tal forma que, de fato, tem que ser encarado com imparcialidade que a sua função, o seu mistério requer? E aí vem o poder público. O poder público de um governo que se notabilizou pelos ãos. E eu falei há pouco aqui, petrolão, mensalão, aposentão. Um governo que aparelha a máquina pública de maneira deliberada, acreditando que tudo é justificado em nome de um projeto de poder. Para se perpetuar no poder vale tudo. A corrupção, os desvios, os desmandos, a perseguição de adversários políticos, inclusive roubar velhinhos. Roubar velhinhos é como tirar doce de crianças. A minha sensação hoje, depois de 35 sessões, senhor presidente, é de um pouco de exaustão, mas ao mesmo tempo de um sentimento de que nós estamos vencendo. E que eles já perderam. Eles já perderam. E nós, que eu falo, presidente, é a sociedade brasileira. Porque não há maior satisfação a ser dada à sociedade e à população do que a prisão dos culpados. E que esse esquema criminoso, além de ser desbaratado, permita-se que se crie mecanismos que no futuro não possam ser ultrapassados, porque a gente está falando de R$1 trilhão por ano de benefícios. Então é necessário eternamente sermos vigilantes. E a exposição deste problema, graças ao trabalho dessa CPMI, e me permita, senhor, Vossa Excelência, para concluir, com o trabalho corajoso que Vossa Excelência vem fazendo. Corajoso. E com o trabalho profícuo e com o espírito público do eminente relator. Nós certamente, senhor presidente, nós vamos ter um trabalho relevante a mostrar a essa sociedade pelo bem do nosso país e da nossa democracia.